Parece até que eu estou só tomando um cafezinho, né? Mas estou aproveitando e também operando na bolsa. Acompanhe as análises de forma descomplicada, recebe alertas de altas e baixas e analisa sua carteira em tempo real. Com Bolsa Fácil é assim, você compra e vende ações em poucos passos. E tudo isso de maneira fácil. Abra sua conta na Genial e experimente Bolsa Fácil. Olá, bom dia, boa tarde. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco novamente. Hoje temos aqui um cientista político importante, aí, conhecido, Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigado por ter aceito nosso convite para participar mais uma vez dessa conversa comigo, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre cenário eleitoral, sobre cenário político, como você está vendo. Por favor, assuma aí o controle nesse momento. Vamos começar a falar um pouquinho sobre essas coisas importantes, porque estamos muito perto das eleições. Vamos ver como é que você está vendo esse cenário aí. Obrigado, Zé. É um prazer estar conversando com você, um professor, amigo, então muito bom estar batendo esse papo num momento de conjuntura importante, né? Importante e difícil, né? Você começou fazendo essa provocação, né? Como é que está esse cenário eleitoral? Eu acho que tem dois pontos aí, né? Tem a questão eleitoral por si mesmo, quem vai ganhar, como é que está essa dinâmica entre os candidatos e, sobretudo, qual a implicação dessa dinâmica para a economia, para a gestão econômica, a percepção dos agentes e aí como é que isso vai bater nos ativos. Eu diria assim que o que eu tenho mais de segurança para falar nesse momento é que a economia é o principal obstáculo para a reeleição do presidente Bolsonaro. Acho que não é por um acaso que as pesquisas estão apontando nessa direção. Tem uma variação do tamanho dessa diferença entre um e outro num cenário de primeiro turno, mas fundamentalmente um dos temas aí que geram dificuldades para o governo conseguir se reeleger tem a ver com a economia, em particular com o quadro inflacionário. Então, acho que diante desse obstáculo, a gente tem uma implicação natural. Acho que a gente vai ver o governo tentando atenuar os efeitos dessa inflação alta a tempo de chegar na eleição com uma força mais competitiva. Não consigo enxergar alguma coisa fora da polarização, né? A gente sempre tem essa pergunta, bom, e terceira via tem chance de crescer agora nesse cenário em que o Dória desistiu de disputar, aparentemente pode sair um acordo ali, MDB, PSDB em torno da senadora Simone Tebet. Acho pouco provável que altere esse desenho mais geral, um desenho de que a polarização Lula e Bolsonaro seja ali o carro-chefe, né? E a gente tem que pensar cenário econômico e desdobramentos, tanto no curto quanto para o próximo mandato, acho eu, a partir dessa polarização. Acho difícil ter algum movimento, mesmo com a economia. Vamos imaginar um cenário muito ruim para a economia até o final do ano, até depois seria legal você comentar um pouco como é que está esse quadro econômico, como é que você está enxergando, mas vamos imaginar um cenário muito difícil, né? Eu acho que, mesmo nesse cenário mais difícil, tem resiliência para essa polarização Lula e Bolsonaro. Quer dizer, a gente está com um cenário econômico aqui meio dúbio, na verdade, né, do ponto de vista eleitoral. Por um lado, a nossa avaliação é que a economia deve crescer mais do que o esperado. A taxa de desemprego deve cair mais rápido do que as pessoas estão imaginando, que já aconteceu ano passado, e nossa avaliação é que deve continuar acontecendo esse ano, devido à volta dos serviços. As pessoas estão querendo sair de casa, ir em restaurante, tomar cerveja com os amigos, tá certo? Eu acho que isso está gerando um aumento, quer dizer, um crescimento do setor de serviços de 2 dígitos. Serviço é muito intensivo em mão de obra, isso vai gerar uma queda na taxa de desemprego, que é positivo para o presidente Bolsonaro. Por outro lado, quer dizer, as surpresas negativas na inflação, negativas no sentido de aumento da taxa de inflação, também são muito fortes. Você tem todos esses aumentos de preços de commodities, que, por um lado, favorece o Brasil, porque você gera mais entrada de dólares e, consequentemente, valorização cambial, por outro lado, gera pressão inflacionária, né? Quer dizer, você tem aumento do preço de combustíveis, eu acho que isso é muito importante. Eu acho
acho que agora essa coisa do ICMS pode ajudar um pouco para reduzir um pouco a taxa de inflação, quer dizer, isso pode reduzir a taxa em 1,5 ponto de porcentagem. Once and for all, esse é que é o problema importante. Isso não é uma tendência, é uma redução, se acontecer mesmo, de uma vez só, tá certo? Depois ela volta à trajetória do preço de ativo, do preço dessas commodities no cenário internacional. Isso é negativo para o presidente Bolsonaro. É difícil saber qual das duas coisas vai dominar. Eu acho que, em geral, inflação domina desemprego, tá certo? Em qualquer lugar do mundo. É assim, a história tem sido mais ou menos essa em todos os países. Mas, quer dizer, quem sabe, com a valorização cambial, se o real continuar valorizando, esse cenário favorece, quer dizer, a pressão inflacionária diminua daqui até o fim do ano. Mas tem muita incerteza, é difícil avaliar, tá certo? Mas uma coisa uma questão que me chamou a atenção na última pesquisa nossa aqui, da Genial com a Quest, tá certo? Foi a questão da declaração do presidente Lula sobre o aborto, né? Quer dizer, o presidente Lula se declarou favorável ao aborto. Lá na pesquisa da Genial com a Quest, a gente fez uma pergunta se as pessoas eram favoráveis ou contra o aborto, e se as pessoas tinham, quer dizer, se as pessoas tinham conhecimento da declaração do ex-presidente, mais de 60% disseram que não tinham conhecimento, já tinha acabado de tomar conhecimento naquele momento. Aí tinha uma outra pergunta, que fazia a pergunta era se ser a favor do aborto era alguma coisa que poderia afetar o voto daquele eleitor, e 50% dizia que diminuiria a probabilidade de votar no candidato que era a favor do aborto. A minha pergunta, Rafael, é o seguinte, a minha dúvida é o seguinte: você acha que isso é uma questão localizada, tá certo? Que não vai ser importante, daqui a pouco todo mundo esquece, ou você acha que isso pode ser uma espécie de um canário na mina, que é no sentido de que será que essas questões dos valores vão voltar a ser importantes na eleição, como aconteceu em 2018, ou a questão puramente econômica vai ser totalmente dominante? Eu estou mais nessa primeira interpretação, de que tem um jogo diferente na eleição presidencial brasileira, talvez iniciado em 18, mas que ganhou nova roupagem agora para 2022. Eu acho que, inclusive, esse ponto que você mencionou das pesquisas que vocês fizeram, né? Eu acompanhei, vi essa puxada. Na prática, o que eu estou dizendo com isso é que eu tenho um cenário para eleição em segundo turno, né? Não eleição resolvida em primeiro turno, em parte por conta de uma resiliência da candidatura Bolsonaro por conta dessa agenda. Eu não acho que seja desprezível, a gente tem quebras importantes que a gente não assistia antes. Em resumo, se a gente olhasse até 2014, eu só devia olhar a renda. Olhava a renda do sujeito e, a partir daí, já dava uma boa inferência de para onde que ia o voto do sujeito e, portanto, o resultado eleitoral. A partir de 18, agora em 22, gênero tem um peso importante, então a diferença entre homens e mulheres para o comportamento eleitoral é significativo, e é significativo também o efeito da filiação religiosa. Então, acho que essa é um tema importante. Acho que a internet chegou para não deixar morrer, né? Antes, a manchete do jornal servia para embrulhar peixe, papel, né, para embrulhar a coisa na feira no dia seguinte. Agora, uma colocação mal feita, enfim, isso está registrado e acho que vai ser explorado na campanha. Essa é uma das razões pelas quais eu sou mais conservador, no sentido da eleição conseguir ser definida em primeiro turno. E vai olhar, sobretudo, nesses extremos, né? Tanto do candidatura Bolsonaro quanto do Lula. A economia entra naquele eleitor que acha a administração como regular. Eu acho que o eleitor que se mexe pela economia é esse sujeito, que está olhando a administração como regular, então pode pender para um lado para o outro. Acho que isso vai ser uma decorrência da campanha e dos seus desdobramentos. O Rafael, uma coisa que realmente que me impressiona um pouco é a quantidade de indecisos, né? A gente tem aí na nossa pesquisa alguma coisa em torno de 45% de eleitores indecisos. Isso é normal?
nas outras pesquisas, nas outras eleições, a quantidade de indecisos a 5 meses da eleição ainda era tão grande, ou isso é uma coisa que está acontecendo nesta eleição? Eu acho até se a tendência era ser pior. Hoje a gente até tem uma cristalização maior do que havia no passado. E acho que a explicação por isso é que é uma campanha que envolve dois presidentes, né? Quer dizer, o ex-presidente Lula e o Bolsonaro, duas figuras muito conhecidas. Você pega a taxa de conhecimento, é muito alta. Isso é uma novidade. A gente nunca assistiu um confronto direto, né, entre dois grandes em termos políticos. Eu acho que essa é uma das razões, inclusive, porque a terceira via vai ser muito difícil você desconstruir a imagem tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Por uma parte do eleitor já está minimamente cristalizado, o sujeito já sabe mais ou menos o que esperar. Então, eu diria que é difícil fazer essa entrada, e acho que a gente tem até uma cristalização maior do que está esperado. E, de novo, Zé, não é política é importante, mas o quadro econômico também acho que é fundamental. Assim, tem uma parcela do eleitor que vai responder a partir da sua sensação de segurança ou não. Por isso que eu tendo a concordar com você desse efeito da inflação ser muito forte, porque isso vai batendo no consumo, na sensação do sujeito pagar a conta, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. E aí, para voltar um pouquinho para a economia, Zé, como é que você está vendo esse cenário, mesmo com a política monetária mais atuante? Isso que eu estou fazendo essa pergunta para a gente, inclusive, casar com a parte política, né? Porque se a política monetária não vai resolver, entre aspas, a questão inflacionária, a gente vai ver o mundo da política colocando medida com mais frequência e com impacto em política econômica. Acho que essas coisas estão conversando, né, entre o cenário eleitoral e a dinâmica econômica. Olha, Rafael, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem muito choque. Quer dizer, o que é diferente nesse processo da economia de modo geral, mas principalmente na questão inflacionária, é a quantidade de choque que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, tá certo? Desde a pandemia. Né, que nós tivemos a pandemia, tivemos essa coisa de todo mundo ficou em casa, parou a economia, tá certo? Fechou um monte de coisa. Ninguém previu, mas visto a posteriori era óbvio. Né? Quer dizer, se você paralisa a economia, manda todo mundo para casa, demite as pessoas, rompe os contratos de fornecimento, rompe os contratos de distribuição, quebra as cadeias produtivas, a volta é muito difícil. Você tem que recontratar as pessoas, refazer os contratos, reencontrar os fornecedores e etc. Isso demora tempo, é o que está acontecendo agora. Então, quer dizer, a volta da oferta está sendo muito mais lenta do que a volta da demanda. E isso gera pressão inflacionária. A demanda está voltando porque os governos fizeram transferências de renda, políticas fiscais muito agressivas, tá certo? Isso manteve a demanda alta, isso é verdade no Brasil e no resto do mundo todo. Nos Estados Unidos, até hoje, você tem esse tipo de problema, tá certo? Na Europa também. Então, esse é um primeiro ponto importante, foi uma grande surpresa, todo mundo foi surpreendido por isso, visto a posteriori, não deveria ter sido uma grande surpresa, tá certo? Mas tem mais, tem a guerra no leste europeu. Ninguém esperava essa guerra no leste europeu. Você tem aí o aumento dos preços de commodities, isso está gerando pressão inflacionária, tá certo? Você tem o Covid na China. Ninguém estava esperando um retorno do Covid na China. Então, tem muita surpresa negativa para a inflação. Ao mesmo tempo, quer dizer, isso significa o seguinte, quer dizer, a política monetária faz efeito? Claro que ela faz efeito. Ela está desacelerando o crescimento da economia, principalmente no setor industrial. A demanda por produtos industriais está diminuindo o crescimento paulatinamente. É por isso que você tem um crescimento do setor serviços de 2 dígitos, você tem um crescimento anual do setor de serviços de mais de 10%. E, ao mesmo tempo, a economia está crescendo 2%. Tá certo? Por quê? Porque o setor industrial está desacelerando muito fortemente por causa da política monetária. Agora, a política monetária não controla o preço do petróleo. A
política monetária não controla o preço das commodities. Consequentemente, essas surpresas negativas vão continuar acontecendo enquanto elas estiverem acontecendo no resto do mundo. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte: tem alguns movimentos que estão acontecendo aí, tá certo? Como essa coisa do ICMS, é esperado que isso aconteça, desde que você deixe a política monetária atuar ao mesmo tempo, tá certo? Acho que esse é um ponto super importante. Pela primeira vez, acho que esse é um ponto interessante, quer dizer, pela primeira vez a gente está tendo aí um aperto muito forte na política monetária, e rápido. Nós saímos de 2% de taxa de juros para 12% de taxa de juros em um ano, tá certo? E ninguém reclamou. No passado, toda vez que se tinha um aumento de juros, a Fiesp vinha a público para dizer que era um absurdo, os sindicatos vinham a público para dizer que não era possível. Dessa vez, ninguém reclamou. Eu acho que tem a ver com a autonomia do Banco Central. Hoje, o Banco Central é autônomo, consequentemente, não adianta reclamar. Tá certo? O Banco Central tem autonomia para fazer a política monetária. Então, eu acho que tem algum efeito importante sobre a taxa de inflação, mas as surpresas estão dominando o cenário por enquanto. Agora, Zé, deixa eu. Desculpa se estiver saindo no meio do roteiro aqui, mas enquanto você. Não, tudo bem, não tem roteiro, não. O roteiro a gente faz na hora. Então, quando você falava, eu estava te ouvindo, me ocorreu um ponto que acho que tem a ver com essa menção que você faz à autonomia e independência formal do BC e cenário internacional. Eu digo isso porque acho que vocês aqui devem estar pensando bastante aqui na Genial sobre os efeitos disso tudo para a precificação de ativos, para a percepção dos agentes, né? Está começando a ter uma tese de que a eleição vai ter um barulho menor do que se esperava, né? Se a gente até voltar um pouquinho pré-crise da guerra na Ucrânia, a gente vinha valorizando, né? O real vinha valorizando de forma muito relevante. Não, voltou a valorizar agora, está valorizando aí, já está no mesmo nível lá. Mais recentemente já, perfeito. Que se a gente olhar, e se a gente olha a dinâmica política eleitoral, não deveria, né? Vamos combinar que as declarações dos favoritos não são propriamente aquelas que deveriam reforçar a segurança, né? Você tem emenda do teto ser questionada, você tem Petrobras, enfim, só para citar 2 pontos. Então, estava começando um pouco com essa leitura, que pode ser que tenha a ver um pouco com a questão institucional, pelo menos o Banco Central é independente, só segura uma condução da política monetária, mas também de um efeito não esperado, talvez, desse mundo mais barulhento, que é o Brasil melhorando relativamente em relação aos emergentes, né? Rússia, desnecessário dizer, mas mesmo os outros países, Turquia, que não tem propriamente uma das situações mais confortáveis. E que, a partir dessa combinação, a gente não pode ter, não só no curto prazo, um efeito menor da eleição nesses ativos, mas talvez uma visão mais benigna do mundo para o Brasil, mesmo com esses dilemas domésticos que têm sido acumulados, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Inclusive, eu tenho olhado com cuidado a reação das principais potências na Europa, com países do tipo Hungria, Polônia, que eram vistos meio como ovelhas negras, né? No sentido, tem ali um problema ali, de ponto de vista democrático e tal, mas que eu acho que, eventualmente, para essa nova governança, esse novo cenário, a gente pode ter aí um ganho de reputação. Como é que você está enxergando? Como é que vocês estão pensando o caldo disso tudo na política, batendo na percepção econômica? Rafael, eu acho que a nossa avaliação aqui é o seguinte, quer dizer, o Brasil fez uma quantidade enorme de reformas institucionais nos últimos 5 anos, reformas econômicas e políticas, reformas que melhoraram muito o ambiente de negócio da economia brasileira, né? Quer dizer, eu não vou citar aqui todas elas, mas reforma trabalhista, reforma de liberalização da terceirização, autonomia do Banco Central, os marcos regulatórios todos que foram reformados aí, tá certo? Isso tornou o Brasil mais atraente do ponto de vista do capital privado internacional, do investimento privado internacional. Eu acho que o Brasil está recebendo mais investimentos e existe uma outra coisa que eu acho que é super importante, que não tem sido
valorizado suficientemente, é o fato de que hoje o executivo brasileiro tem muito menos poder do que tinha em 2003, tá certo? Isso faz uma diferença monumental. Eu sei que muita gente, principalmente economista, detesta isso. Muitos economistas acham que é um absurdo, que o executivo perdeu muito poder, que é importante que o executivo readquira poder, porque o Congresso é fragmentado. Eu acho que não. Eu acho que o Congresso é o Congresso. O Congresso é o representante do povo. Eu acho que tem que vir do Congresso. O Congresso tem que ter poder. O orçamento tem que ser definitivo, tá certo? Não pode ser só autorizativo. Então, esse é um ponto que eu acho que diminui muito a incerteza. Tá certo? Você ter um executivo menos poderoso do que você tinha em 2003. Então, você vê o seguinte: o ministro Ciro Gomes diz que vai acabar com a autonomia do Banco Central. Bom, tem que passar pelo Congresso, tá certo? Ele vai ter que aprovar no Congresso o fim da autonomia do Banco Central. Ele não vai poder entrar lá, se ele se eleger, e falar: olha aqui, ó, não tem mais autonomia do Banco Central, tá certo? O presidente Lula disse que vai acabar com o teto. Tem que passar uma PEC. Tem que passar uma PEC. Não é assim, tá certo? Ele não vai chegar lá e dizer: não tem mais teto. Não, senhor. Não tem mais teto, não. Passe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional no Congresso, acabando com o teto. Então, é o seguinte: na verdade, institucionalmente, nós tivemos um fortalecimento muito grande do Brasil, dos últimos 5 anos. Isso está fazendo a diferença do nosso ponto de vista, tá certo? Eu acho que isso é muito, muito importante. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, tá certo? Tem participado de debates vários nessa direção. Eu vou fazer uma provocação. Eu confesso que eu vou fazer uma provocação, viu, Zé? Fala. Não, o que eu acho assim, é uma questão. Eu não tenho bem claro, tá? Eu acho que quando a gente olha esses modelos institucionalistas, né, aos olhos do cenário econômico, está bem claro lá, né? Sistemas que geram freios e contrapesos são sistemas que, na média, são mais virtuosos para crescimento de médio e longo prazo, né? Exatamente. Então, essa parte eu compro. Porque eu ainda não tenho alguma... Eu não sei se é institucional, se é só político, mas, em alguma medida, eu vejo que o custo de transação para essas reformas serem aprovadas aumentando num cenário de executivo mais fraco. Então, eu acho que, no final das contas, é um pouco assim: o Brasil está protegido contra grandes deslizes em termos de condução de política econômica, mas eu tenho dúvidas se a gente consegue aproveitar as janelas de oportunidades que vão aparecer, que estão aparecendo, né, num ambiente em que o executivo não seja o organizador da agenda econômica. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a reforma tributária, com a reforma administrativa. Ela começa a tramitar, em algum momento as pessoas não parem, melhor nem aprovar, porque ela foi perdendo o espírito original, ela foi incorporando interesses setoriais, regionais. Então, eu diria que a gente tem quase 3 chefes de governo hoje. A gente tem o Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e o presidente Bolsonaro. Então, fazer essa coordenação, eu acho que às vezes custa em termos de potencial. Concordo com você. Evita maiores deslizes na condução de política econômica. Agora, acho que tem que ter essa... Eu tenho algum problema com esse ponto do executivo coordenando todo esse processo. Não, Rafael, eu acho o seguinte: eu acho que a gente tem que se adaptar a essa nova situação. A gente está num processo de criar essa institucionalidade. Eu costumo dizer isso eu falava isso muito no teto do gasto. Quer dizer, você cria o teto do gasto, as pessoas falam: pô, vai furar o teto. Escuta, presta atenção, cara. Vai ter que negociar para furar o teto. E o processo de negociação é um processo de adaptação à nova instituição que é o teto do gasto. A mesma coisa com essa coisa do orçamento impositivo, tá certo? Com a redução do poder do executivo em relação ao legislativo.
a gente está num processo de adaptação, é uma transição, mas a minha avaliação é que é uma transição extremamente positiva. Você está diminuindo os riscos. Quer dizer, lá em 2003, você lembra a reação do mercado, quer dizer, como é que foi a possibilidade da eleição do ex-presidente Lula. Hoje, a reação vai ser muito menor. Por quê? Porque, escuta, o mercado sabe que, olha, ele quer acabar com o teto. Tudo bem, mas se ele vai conseguir acabar com o teto, dado que o Centrão tem maioria no Congresso? Quem aprovou o teto foi o Centrão. Então, você tem que combinar com esses caras, com esses 308 deputados, tá certo? Eles é que vão ter que ir, os 41? Não, 60 e 47. poucos senadores. 47 senadores, você tem que combinar com esses caras, porque esses caras aprovaram o teto, eles acreditaram que o teto era importante, você tem que convencê-los que não é mais importante. Isso não é simples. É muito melhor do que o cara chegar lá e assinar uma lei acabando com o teto. Os investidores sabem disso. Então, a reação dos investidores, eu acho que vai ter menos volatilidade exatamente por isso, porque você tem muito mais. E como você fez muitas reformas e o ambiente de negócios melhorou muito aqui no Brasil nesses últimos 5 anos, eu acho que você vai ter menos volatilidade. Eu acho que você vai ter. As pessoas vão estar olhando e dizendo: olha aqui, ó, ele pode até mudar, mas vai demorar. Não é uma coisa que você vai resolver de uma canetada. Você tem que negociar com o Congresso. Isso faz a maior diferença. Tá certo? Faz a maior diferença. É totalmente diferente. Vou acabar com a autonomia do Banco Central. Não, presta atenção. Você tem que passar no Congresso uma lei acabando com a autonomia do Banco Central. Não é de graça. Antes era de graça. Se fosse só um decreto do presidente, acabou. Tá certo? Mas não é. Então, eu acho que a minha avaliação é que uma das principais razões pelas quais a gente vai ter menos volatilidade é o fato de que o Brasil está institucionalmente mais maduro, mais seguro do que estava lá atrás. E é óbvio que tem uma outra coisa importante, que é o fato de que você conhece os dois candidatos. Né? Os dois candidatos, um já é presidente, o outro foi presidente. Então, você sabe mais ou menos. Eu costumo dizer assim, as pessoas estão preocupadas com essa questão fiscal. Eu acho o seguinte, olha o que aconteceu lá em 2002. Lá em 2002, no começo do ano, o ex-presidente Lula escolheu como coordenador... Uma dívida lá embaixo, mas só fazer uma breve interrupção, mas a gente está falando de uma dívida bruta num outro patamar, né? A gente não tinha lá em 2002 propriamente um problema fiscal ali, né? Era um problema de agora confiança, né? Agora tem. Concordo com isso. Mas eu ia falar o seguinte, lá em 2002, tá certo, o ex-presidente Lula escolheu como coordenador do programa dele, primeiro o Celso Daniel, que tinha sido prefeito de Santo André. Depois ele escolheu, quando o Celso Daniel foi assassinado, ele escolheu o Palocci, que tinha sido prefeito de Ribeirão Preto. Ambos tinham sido administradores municipais, sabiam o que é um déficit, sabiam o que era, o que era uma dívida pública, como gerenciar o setor público, etc. Ele não escolheu um acadêmico, ele não escolheu um cara que estava ali estudando e tal, e tendo elucubrações, como eu, né? Elucubrações acadêmicas sobre o que era um déficit. Não, ele escolheu um cara que tinha uma experiência concreta sobre o que é o setor público. Eu acho que provavelmente vai acontecer a mesma coisa agora, tá certo? Se ele fez isso lá, muito provavelmente ele vai fazer alguma coisa parecida agora. Eu estou esperando para saber quem é o coordenador do programa dele. Provavelmente vai ser um ex-governador do Nordeste, tá certo? Eu acho que eu tenho esse cenário também. Que é uma coisa super positiva, porque é um sinal de que ele está sabendo que a questão fiscal é importante. Esse é o ponto, entendeu? Quer dizer, se ele escolher um acadêmico que nunca foi um gestor público, eu vou ficar preocupado. Mas se ele escolher um ex-governador do Nordeste, um Camilo Santana, um Rui Costa, um Wellington Dias, tá certo? Eu acho que vai ser ótimo, porque ele está simplesmente dando um sinal claro, tá certo? De que, olha aqui, eu estou preocupado com a questão fiscal, sim. Eu sei que não é para jogar fora esse problema. Então, eu estou esperando ele escolher o coordenador e a minha avaliação é que ele vai escolher uma pessoa com esse perfil, o que vai ser muito positivo. Tá certo? Isso aí, junto com essa questão do amadurecimento institucional,
que eu acho que as pessoas estão desprezando um pouco, que aqui no Brasil as pessoas valorizam muito pouco essa coisa institucional, né? Então, meio que aos trancos e barrancos. Agora, eu acho que teve um amadurecimento institucional super importante, e essa questão da orçamentária, com todos os problemas, não estou falando que é o excelente, não é esse o ponto. Meu ponto é que tem um passo à frente em relação ao que a gente tinha lá em 2003, tá certo? Essa questão do orçamento impositivo, de tudo ter que passar pelo Congresso, a importância do Congresso, da negociação do Congresso. Isso começou com o presidente Temer, né? O presidente Temer que fez essa mudança aí, e que foi, eu acho que foi super importante. Eu acho que, nesse sentido, eu estou com um cenário bem positivo. E só para reforçar um pouco em relação a esse incentivo do Lula se eleito, né, fazer essa escolha, eu acho que isso também resolve um outro problema, que eu acho que ele deve ter visto o cenário do atual governo e deve ter entendido que, num certo sentido, a opção que o presidente Bolsonaro fez ao concentrar no ministro Guedes, né, uma série de prerrogativas, eu acho que isso acabou, paradoxalmente, aumentando o desafio político do ministro Guedes. Acho que uma das explicações dessa superexposição, pelo menos é assim que eu enxergo, né? O presidente Bolsonaro não empresta a sua força política, sobretudo nem pré-pandemia, né? Depois a coisa mudou bem, mas mesmo naquele momento, para tocar essa agenda, acho que ficou muito nas costas do ministro Guedes, e o Guedes, digamos assim, comprou muita briga, né? Sobretudo olhando Cada personalidade, né? Do mundo da política, enfim, você conhece ele bem melhor do que eu, mas acho que também por conta dessa questão estratégica, né, da maneira como foi colocado. E eu não imagino isso se repetindo num eventual governo Lula. Então, acho que tem um nome dessa natureza, como você mencionou, e tem uma divisão desses ministérios. Eu acho que a gente vai retomar uma nova organização das pastas que, de alguma maneira, vão impactar na política econômica. E aí, Zé, você cita um pouco a emenda do teto. Acho que tem um ponto importante para a gente conversar aqui, como é que você está enxergando essa dinâmica agora do teto, digamos assim, à luz desse novo modelo político, assim, né? Porque qual que era um pouco a lógica do teto? O teto vai forçar a fazer escolhas mais difíceis, né? Em algum momento vai ser quase que jogo de soma zero, né? Quer gastar R$1 na segurança pública, vai ter que tirar R$1 de algum outro lugar, né? O que a gente viu é verdade, enfim, você sabe muito melhor do que eu, enfim, do que isso representou do ponto de vista do controle do gasto, mas do ponto de vista da economia política, a gente viu também que o mundo da política dá uma antecipada e dá uma alterada na maneira como o teto funciona, tá? Teve precatório, teve lá saído a inflação pegando em julho, né, jogando para o final do ano, etc. e tal. Aí eu tenho uma leitura que vai ser muito difícil para o próximo mandato, independente de quem quer que seja, evitar ganho real do gasto público. Ou seja, acho que a gente vai parar num cenário em que a gente vai precisar. Esse teto vai ser alterado para ter algum incremento real de gasto. A gente já tem Auxílio Brasil no patamar que ficou. A gente tem visto as discussões sobre o salário do funcionalismo público. Em algum momento, isso vai bater na discussão sobre regra de salário mínimo, né? Então, acho difícil fazer esse controle durante muito tempo. Então, queria ver como é que você está olhando, como é que você está com essa preocupação, enfim, como é que você está vendo esse efeito teto nesse novo cenário. Não, Rafael, eu acho o seguinte, eu acho que o teto foi uma novidade institucional extremamente importante, eu acho que foi fundamental, eu acho que a gente só conseguiu passar a pandemia de forma organizada porque tinha teto. Tá certo? Se não tivesse teto, a gente estava com uma dívida de 120% do PIB. Esse acho que é um ponto super importante. As pessoas não percebem como foi importante o teto. Porque, olha aqui, nós fizemos um déficit de quase 10% do PIB em 2020,
Isso jogou a relação dívida, que a dívida saiu de 79% do PIB, de 80% do PIB para quase 90% do PIB em 2020, tá certo? E voltou para 79% do PIB em 2021. Isso só aconteceu porque tinha teto, porque esse aumento dos gastos foram financiados por um crédito especial fora do teto e, quando voltou, você simplesmente não renovou o crédito especial e manteve os gastos dentro do teto. Esse é um ponto que eu acho que as pessoas têm que entender. Eu acho que o teto foi fundamental. Se a gente não tivesse tido o teto do gasto, se não existisse o teto do gasto, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente estava hoje numa situação fiscal muito pior do que está. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Agora, o teto é uma instituição que você tem que se adaptar a ele. O Brasil não tinha esse... Quer dizer, eu sempre digo isso, né? Quer dizer, no Brasil, você nunca teve um orçamento que merecesse o nome de orçamento. As pessoas simplesmente iam lá, aprovavam o orçamento com déficit primário, com uma estimativa de déficit primário específica e tal, aumentava gasto com os gastos, aumentava as estimativas de receita e depois ia financiando via aumento de dívida, aumento de carga tributária e etc. Tá certo? Não tinha um orçamento que restringisse o comportamento do governo. O teto restringe. Tá certo? Então, é o seguinte, você vai ter que se adaptar a essa nova instituição? Não tem dúvida. Ela é rígida demais? Não tenho dúvidas. Ela é muito rígida, tá certo? Mas ela é fundamental. Tá certo? Então, você deu o exemplo aí. Tirou o precatório do teto. Tudo bem. Não vejo nenhum problema nisso. Por que eu não vejo nenhum problema nisso? Porque os precatórios não deveriam estar no teto para começar. Porque os precatórios, o governo não controla os precatórios. O executivo não controla os precatórios. Mas não importa. O ponto é o seguinte, não dava para pagar mesmo, tá certo? Não era correto deixar lá dentro. Da mesma forma, tá certo? Mudou lá, é ruim. Eu não estou falando que é bom. Eu estou dizendo o seguinte, olha aqui, ó, como é uma coisa muito nova, você vai ter que se adaptar a esta coisa muito nova e que é muito restrita, que é uma mudança de paradigma na forma de fazer orçamento no Brasil. Não dava para acreditar que você ia ter o teto imexível durante 10 anos. Não. Eu acho que esse ponto é importante. Era esperado. Eu cansei de falar isso no ano passado, quando tinha essa discussão do teto. Eu falava, escuta, olha aqui, presta atenção. Falava com os clientes, falava com os jornalistas. Escuta, olha aqui, vai ter que mexer no teto, não tenho dúvida. O teto vai ter que se adaptar à realidade. Agora, ele tem que ser mantido. Esse é o ponto. A ideia tem que ser mantida. Se ela não for mantida, vamos ter uma explosão de dívida. Teria acontecido se não tivesse acontecido, se não tivesse o teto. Por que não aconteceu? Por que a situação fiscal melhorou tanto de 2020 para cá? Porque tem teto. É verdade, a inflação ajudou, mas os gastos caíram como proporção do PIB significativamente, cara. Então, se não fosse o teto, esquece, não tinha a menor chance. Certo? Você ia renovar os auxílios, renovar os gastos e assim por diante. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Quer dizer, você não pode ser tão rígido a ponto de dizer é imexível. Não, não é imexível, ele é adaptável. E eu acho que vai estar acontecendo, você vai se acostumar a esse processo aí. Certo? Você mencionou Rafael, adaptação. Deixa eu só perdão, é que você mencionou adaptação à lógica do teto. Tem do lado do político, mas tem do lado do mercado também. Acho que em algum momento ficou uma espécie de se mexer no teto, nós estamos fora, né? Então, acho que é uma loucura, vai ser uma loucura, vai perder o controle. Eu acho que teve esse momento. Não é o que aconteceu. Enquanto você manteve o teto, que esse é o ponto. Quando você mantém o teto, que esse é que foi o ponto importante. Mudou, mas manteve. Então você teve que obedecer, pô. É uma regra constitucional, isso que eu falei. O Lula quer mudar o teto, quer acabar com o teto. Bom, tem que passar uma emenda constitucional no Congresso. Tá certo? Rafael, prazer enorme aqui. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Excelente conversa, muito boa mesmo, tá certo? Foi muito bom. Desculpe aí o atraso por questões aí tecnológicas, mas
foi muito bom, quer dizer, gostaria de ficar aqui mais tempo, mas não quero tomar mais seu tempo. Tá certo? Muito obrigado por ter vindo. Até uma próxima. Eu que então agradeço. Vamos fazer outra antes das eleições. Vamos sim. Muito obrigado pelo convite, estar conversando com vocês aqui da Genial. Sempre aprendo bastante com você. Enfim, estamos batendo na porta, a gente está aí. Obrigado mesmo, Zé. Um abraço. Ok, um abraço. Muito obrigado.